Olha a pergunta aí. Minha família é perfeita? E aí? Falar de família é um pouco mais complicado, né? Falar de família é complicado. A gente começou no primeiro sábado trabalhando a questão da teologia da família, Gênesis capítulo 1 e 2, qual o conceito de família. Em seguida o Sandro nos trouxe uma mensagem, semana passada o pastor Tiago também trouxe uma mensagem para nós sobre família. E hoje eu também vou falar sobre família, eu vou falar sobre família perfeita. Você quer ter uma família perfeita? Vamos prestar atenção então para ver como acertar na família. Mas isso daqui não é só sobre perfeição na família. É perfeição também de caráter, perfeição individual, perfeição, crescimento. E nós iremos trabalhar uma história na Bíblia. O problema é que muitas vezes quando nós vamos para as histórias na Bíblia, nós colocamos heróis inatingíveis, grandes, colocamos personagens e olhamos para esses personagens e falamos assim, nossa, esse personagem é o cara, é o cara, mas como eu queria ser aquele personagem? Como eu queria ser como Daniel, José, Abraão, como eu gostaria de ser como Davi, Débora, Sara, Maria, são vários personagens. E eu achei interessante, dei uma pesquisadinha, como seriam esses personagens se fossem hoje? Já parou para pensar? Olha aí, ó. Personagem mesmo que se fosse hoje. Eu imaginei que Davi podia ser assim, ó. Aqui, ó, Davi. O que vocês acham? Parece Davi? Não sei. Mas o José seria como eu coloquei ali? José é um CEO resiliente, né? Ó a Marta aqui. A Marta talvez seria uma CEO de sucesso, né? Esther, uma influenciadora. Abraão seria um líder visionário. Moisés, um libertador dos oprimidos. Davi seria um líder carismático. Daniel seria o filho de pastor. Sabe aqueles filhos bem estereótipos que andam de terno e gravata desde pequenininho e todo engomadinho assim? Esse seria Daniel. Paulo, comunicador das massas. Maria, a mãe exemplar. Elias, o profeta da rua, né? Aquele profeta que fica na rua. E Timóteo, um jovem pregador promissor, aqueles que tem a parede preta, está gravando, sentado assim, bonitinho, olhando para a tela, bem aquele jovem assim. Talvez seria isso que nós estereotipamos esses personagens, e muitas vezes quando nós falamos de família, na Bíblia, nós pensamos que as famílias da Bíblia também eram perfeitas, de sucesso, simplesmente porque seu relato está na Bíblia, simplesmente porque se tornaram personagens bíblicos e nós os canonizamos de uma forma que esquecemos que essas famílias são humanas, que essas famílias são como eu e você, têm defeitos, têm falhas, mas precisam da graça e do amor de Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre uma das primeiras famílias que tem seu relato na Bíblia, Gênesis capítulo 12. A gente está trabalhando muito o livro de Gênesis, né? Primeiro, eu só não vou saber qual o Sandro escolheu o texto. Qual foi o texto que você tinha escolhido, Sandro, sobre família? Finanças na família? Olha aí, então, o Sandro falou sobre finanças na família. Eu falei sobre Gênesis 1 e o Tiago, semana passada, falou sobre Gênesis capítulo 7, 8, ali a história de Noé. Hoje nós vamos falar sobre outra família, a família de Abraão. E a família de Abraão, ela é uma família chamada por Deus. Creio que se encaixa muito na minha e na sua história. Diz assim o verso 1 até o 5. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a casa em que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho. E todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentavam em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. O interessante dessa história é que Abraão recebe o chamado. Abraão recebe um convite de ser uma bênção.
Mas o convite não é só para ele. O convite é para todos. O convite é para todos da família. E você percebe que é para todos da família porque Ló também aceita o convite. Quando a Ellen White comenta sobre o texto, ela fala que Ló entendeu também a mensagem de sair da tua terra, da tua parentela. A família de Abraão já tinha saído da península de Sinar, que é onde estava a Torre de Babel. Já tinha migrado. Agora estavam em Harã. E Deus chama a família de Abraão para sair dali e ir para um lugar onde Deus mostraria. Só que o convite não é só para Ló. Até porque, quando Deus chama para a missão de ser uma bênção, Ele também fala que Abraão seria grande, teria uma grande descendência. Então ele não está falando de Ló, ele está falando de sua esposa, Sarai. E quando Abraão sai, ele leva consigo Sarai, a sua mulher. Porque o chamado de Deus não foi só para Abraão, o chamado de Deus foi para a família toda. Lembra de Daniel, filho do pastor? Essa era a minha foto de 3x4. Vocês veem como eu lembro da cena de tirar a foto 3x4. Galera, meu pai tinha carro, meu pai trabalhava, saía durante o dia, e minha mãe ia na rua tirar foto 3x4, que precisava, naquele tempo, você precisava tirar foto para 3x4, para tudo, né? A gente não sabe nem o que é 3x4, né? Alguém não sabe? Precisa que eu explique? Foto 3x4, a juventude lá atrás, né? Coitados. Né? Tem que entregar um documento com 3 fotos 3x4. Você queria acabar, porque você não tinha nem foto atualizada. Mas minhas fotos 3x4, até uma certa idade, eram todas assim. Eu com a camisa, gravatinha e terno. Tá? E terno. Essas eram as minhas fotos 3x4. E minha mãe me levava na rua, andando, tal, de terninho e gravatinha andando na rua. A Camila morrendo de vergonha ali, ó. E era assim que era a minha vida. Eu sou filho de pastor. O lugar que eu mais fiquei foi na escola. Do pré, na época, hoje, primeiro ano, né? Até o 7º ano, eu fiquei em um colégio. Enquanto isso, minha casa e minha igreja mudavam a cada 3, 4 anos, era a média. Conheci muitos lugares. Mas desde pequeno, meu pai me ensinou a questão do chamado. E sempre falou para mim que aonde Deus chamasse, iria. Até que um dia bateu o chamado para Amazonas. Meu pai estava ali no centro de São Paulo, mais específico no Brooklyn. E estava trabalhando no Brooklyn, estavam em reforma, e pensaram que meu pai não iria para o Amazonas. Porque minha família é mais para o sul, minha família nem paulista também é daqui do sul, de Santa Catarina. E agora ir para Manaus, viver essa experiência seria uma experiência totalmente fora da nossa realidade. Meu pai orou muito, juntamente com minha mãe. Conversaram conosco, eu lembro dessa conversa. Perguntaram, falando, vocês estão entendendo? Vocês têm algum problema? Eu só virei para meu pai e falei assim, pai, o senhor foi chamado por Deus, eu entendo que é para ir. Eu lembro dessas palavras, e a gente foi. Eu cresci ouvindo histórias de missionários. Para mim, mudança, chamado por Deus, sempre foi natural, porque eu sempre mudei. Eu sempre entendi que Deus guiava a vida da minha família. Eu sempre entendi que Deus estava comigo, que Deus me abençoava, e Deus abençoava a minha família. Um dia eu recebi o meu chamado, e o meu chamado foi para ir fazer teologia, através de um convite, quem gostaria de ser um missionário, em um campuri. E eu entendi que era um chamado agora para mim, não mais para viver a história dos meus pais, mas para mim. E agora eu saio da minha terra, que na verdade nunca tive terra, né? Nesse muda-muda, nunca tive uma terra, mas eu saio da minha família e vou morar no NASP. E ali eu vou estudar, ali eu vou aprender sobre teologia, sobre Deus. Esse foi o meu chamado. Enquanto eu estava ali no curso de teologia, eu estava lendo o livro Grande Conflito. Na leitura do Grande Conflito, eu recebi um chamado para trabalhar na educação. Através da leitura, Deus despertou na minha mente
um pequeno trecho de um reformador que ele trabalhava ensinando a Bíblia para as crianças, e eu falei, por que não? E na época tinha acabado de abrir a opção de você fazer um segundo curso. Ali foi se trilhando, foi se abrindo as portas para eu parar na educação. Mas essa é a minha história. E daí eu conheci essa linda mulher. A Gabi, a história é diferente. A Gabi é de Rio Preto, interior de São Paulo. Eu também sou do interior de São Paulo, tá? Não nego minhas origens, sou de Limeira. Já falei para vocês, a melhor cidade do mundo. O prefeito tem ótimas ideias lá. Mas a Gabi é de Rio Preto. E ali em Rio Preto, ela cresceu ali, mudava ali de bairro, mas cresceu ali. A igreja dela, desde que ela se converteu, foi sempre a mesma. Através dos seus professores, os pastores, capelães, um dia colocaram no coração dela a vontade dela de fazer teologia. E ela recebeu um chamado por Deus para ir fazer teologia. E ela foi. E lá no NASP a gente se conheceu. Só que a partir do momento, eu tinha o meu chamado, a Gabi tinha o chamado dela. A partir do momento que nós casamos, não é mais o meu chamado nem o da Gabi. Agora, quando Deus faz o chamado, é o chamado para os dois. E uma das coisas que mais me impressionou foi que quando a Gabi terminou, ela terminou um ano depois, eu já estava trabalhando no Colégio Adventista São José dos Pinhais. Quando a Gabi terminou a faculdade, ela não sabia com o que ia trabalhar, e eu também não. Porque ela tinha acabado de terminar, ninguém tinha falado nada no colégio. E a gente veio morar para cá, só eu tinha um trabalho e ela não tinha nada, mas foi interessante que naquele ano já tinham feito de uma forma em que ela iria trabalhar no mesmo colégio que eu e ia ser professora de Bíblia naquele colégio. Deus, ele foi guiando dessa forma para que os dois entendessem que agora não é mais o chamado de um, não é mais o meu chamado, não é o chamado da Gabi, mas é o chamado dos dois. Quando Deus chama, Ele chama a família. Quando Ele quer abençoar a família. E Ele abençoa para que todos sejam abençoados através de vocês. O texto continua e fica claro que o chamado não era só para Abraão, no capítulo 17. O capítulo 17, Deus reafirma a aliança que Ele tinha feito no capítulo 12 com Abraão. Várias vezes é reafirmado a aliança. E olha interessante a linguagem, a ideia. Um parênteses, quando se fazia uma aliança na antiguidade, no texto bíblico e nos tratados hititas, a pessoa que fazia aliança geralmente era só entre os homens, era feita essa aliança, esse contrato. Mas é interessante que a mesma nomenclatura, a mesma ideia de que Deus está fazendo aliança com Abraão, Deus está fazendo aliança com Sarai, que tem seu nome mudado. O texto de Gênesis capítulo 17, versos 5 e 6 diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Agora, quando nós vemos Gênesis 17, 15 e 16, um pouco mais à frente, a mesma história, a mesma conversa, diz assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome, porque eu a hei te abençoar, e te darei dela um filho, e te abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. O chamado não é só para Abraão, o chamado é para os dois, o chamado é para a família. E quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para abençoar o nosso vizinho. Nós somos chamados para abençoar a vida do próximo em família.
Nós somos chamados para fazer com que os outros venham conhecer a graça e o amor de Cristo. Eu e você recebemos um chamado. Eu e você recebemos o chamado de sair da nossa vida de pecado e sermos transformados pela graça de Cristo. A sua família recebeu um chamado. A sua família recebeu um chamado de testemunhar da graça e do amor de Cristo aonde você for. É nosso dever. Mas surge uma pergunta para nós refletirmos: minha família está atenta ao chamado de Deus? Nós estamos dispostos a obedecer esse chamado? Ou eu tenho sido circunstancial ao chamado de Deus? Não, eu só vou se for para Orlando, né? Eu só vou se for para o Batel. Vamos trazer mais para a realidade, né, galera? Para o Batel. Não, só se for para BC, né? Balneário Camboriú. É só para esses lugares que eu vou, se Deus me chamar. Você está disposto a que nível a ir pelo chamado de Deus? Abraão e Sara saem da sua terra, da sua parentela, confiando que Deus iria guiar a vida deles. Porém, a história de Abraão e Sara é uma história que mostra que era uma família humana. Não era uma família superpoderosa. Era uma família que tinha problemas, e muitos problemas. Até porque quando você lê capítulo 12, versos 1 a 5, Deus chama Abraão e fala assim: sai da tua terra. E Abraão sai, confiante: eu vou. Quando você vê o verso 10, o que acontece no verso 10? Havia naquela terra fome. E desceu, pois, Abraão ao Egito. Deus falou: eu vou te mostrar. Abraão fala assim: está tendo fome. Tchau, terra que Deus me mostrou, vou para o Egito. E ele continua: para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Agora, verso 13, diz assim: dize, pois, este é minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Abraão decide: Deus me prometeu a terra, falou que vai me mostrar, mas está dando fome, estou com dificuldade, tchau. Vai para o Egito. Chega no Egito, Sara era muito bonita, já era de uma certa idade, mas ela era muito bonita. E ele, por medo das pessoas da terra, eles combinam uma história, que provavelmente sim, eles eram da mesma família, talvez meio irmãos, mas eles omitem a segunda parte, que eles eram casados. E eles mentem para enganar. Um fato que vai acontecer de novo lá em Gênesis capítulo 20, com Abimeleque. Mais uma outra história, onde vai ter esse fator de Abraão e Sara mentirem para tentar se livrar. Falhos humanos, os dois eram. Porque Abraão dá a ideia e Sara concorda. Mas não somente isso. Deus tinha prometido eles serem grandes, uma grande nação. Só que já faz um tempo que não estão tendo filhos. E daí vem o capítulo 16, verso 1. E Sara tem a brilhante ideia que todos nós conhecemos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de me dar a luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Era o costume da tradição daquela época, quando a mulher não podia ter filhos, a mulher do chefe da família não podia ter, eles escolhiam um servo, ou melhor, uma serva, colocando no feminino, escolhiam uma serva para que lhe gerasse um filho para a família. E aquele filho seria da mulher, da esposa do chefe da casa, e não mais da serva. Isso era costume, era uma tradição. E Abraão, ele toma essa tradição, ele utiliza essa ideia, e ele acata. E ao ele acatar essa ideia, nós temos um problema. Que agora Agar percebe que está grávida,
E por estar grávida, ela se acha superior a Sara. E agora começa a ter briga dentro de casa. Briga entre Sara e Agar, porque Agar era a serva de Sara. Mas provavelmente essa briga ela é terceirizada. Porque começa agora a ter briga entre Sara e Abraão. A tal ponto, depois de Sara acusar Abraão de ter tido a ideia, entre linhas. Sabe, quando nós tentamos dar um jeitinho, quando nós saímos do plano divino de Deus, não dá certo. Deus, ele tinha um plano, e o seu plano está na sua palavra, mas quando o homem mete a mão nos planos de Deus, quando o homem tira o que é dos planos de Deus, do que ele foi programado, dá ruim. Dá ruim. Quer ver? Gênesis 1 e 2, Deus falou lá, não coma do fruto. Gênesis 3, o ser humano não come. Deu ruim. Daí, mais para frente, nós temos um conceito, um relacionamento monogâmico, heterossexual. Abraão, casado com Sara. Abraão. Sara chega para Abraão com essa proposta, dá ruim. E você vai pegando histórias na Bíblia, aonde vai se tendo o ser humano mudando os planos de Deus, você vai vendo que só dá ruim. Só dá ruim. Não adianta. Deus deixou definido, Deus deixou esquematizado na sua palavra, Deus já deixou programado. Aqui, Deus ele ensinou o seu povo, eu acho interessante, deixa eu comparar, é a segunda vez que eu ponho carne na tela, olha aí a galera, ainda mais para quem está fazendo jejum, perdão, mas eu vou ter que utilizar. Eu sou vegetariano desde que nasci. Vamos dizer, eu fui programado para isso, não tem como. Hoje meu organismo não aceita carne, eu não consigo comer carne. Desde que nasci, eu sou vegetariano. Agora, vocês querem um churrasco de qualidade, me chamam, eu faço para vocês. Vocês confiariam? Não. Eu não sei ponto de carne, eu não sei gosto de carne. Vocês não confiam, eu não fui programado para isso. Eu não sei fazer isso. Vai dar ruim seu churrasco. Vai dar péssimo, na verdade. Talvez o ponto da carne, mais ou menos, eu tenha ciência, que quando está ainda sangue saindo, está mal passado. Quando está bem escurinho, está bem passado, né? Mas isso quando a peça é pequena, porque se a peça for muito grande, com certeza eu vou errar. Agora, me convida na sua casa para eu fazer uma macarronada. Desde pequeno, vendo a família fazer macarrão, meus pais ensinando macarrão, meu prato principal, meu prato favorito, macarrão. Só a única coisa que eu não sei fazer é moer o trigo, mas se quiser, do zero a gente faz uma massa para você. Isso eu aprendi, isso eu fui programado, não dá ruim se eu fizer, mas eu tenho ciência disso, por quê? Porque eu conheço, eu sei. Deus, ele deixou como eu e você podemos ter um relacionamento feliz, não só na família, mas um relacionamento feliz com as pessoas, um relacionamento feliz com os filhos, um relacionamento feliz com os nossos inimigos. Relacionamento, quer saber como ter? Leia a Bíblia, está aqui o plano de Deus, não é o do seu jeito, às vezes, e isso que vai incomodar, porque nós preferimos o nosso jeito, porque o nosso jeito é mais confortável. Mas a palavra de Deus, ela vai trazer o jeito perfeito de viver em um mundo de pecado. E aí tem erros, tem falhas, nossa vida vai ter, mas Deus deixou ali da melhor maneira. Só que quando nós decidimos pôr a mão, não viver um relacionamento saudável, pôr a mão nos planos de Deus, daí dá ruim, daí desanda. E aqui eu falo de todas as formas,
Abraão e Sara colocaram a mão nos planos de Deus. E o exemplo é no caso de Agar, mas aqui pôr a mão na ideia de Deus é mentira, é falsidade, é não perdoar, é não se importar. São exemplos que nós podemos colocar de coisas que vão atrapalhar o nosso relacionamento na nossa família. Mas lembre, Abraão e Sara eram humanos. E eles erraram por isso. Deu erro. Porque eles colocaram a mão onde não devia. Porém, há uma certeza de Deus estar contigo. Quando você vê ali a história, um pouquinho mais para frente, no capítulo 16, é interessante ver que até o ponto em que Agar foge, Deus não aparece na história. Colocaram a mão em tudo, fizeram toda a bagunça, e Deus não aparece na história. Até que Agar, cansada de sofrer ali, porque começa a ter consequências negativas, Agar foge. E Deus vai em busca de Agar. E no verso 9, é dito ali que então disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. No caso da história, tem uma causa e uma consequência. E Deus ele vai buscar agora restaurar o problema. Porque não basta só falar que sua família é humana e vai ter problemas e vai ter dificuldades. Porque isso você já sabe. Agora eu quero dizer que há uma possibilidade de restauração para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Primeiro que Deus busca restaurar é a pessoa que não estava envolvida na história e se tornou envolvida, e Deus vai lá e busca de Agar, e é interessante que ele vai atrás. Porque na história bíblica, não é o homem que vai atrás de Deus, e sim Deus que vai atrás do homem. Gênesis capítulo 3, quando o homem escuta a voz de Deus, ele se esconde. E Deus vai perguntando: onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel, Deus vai atrás de Caim: o que você fez? Cadê seu irmão? Quando o homem se afasta dos planos de Deus e se torna muito mal, Deus vai atrás de Noé, encontra Noé, o único homem justo, e fala: é você que eu quero. Quando Deus vê que o homem se tornou agora desafiante da sua palavra e constrói uma torre de Babel, Deus vai atrás de Abraão e fala: Abraão, vamos sair daqui. Quando Deus vê Agar numa situação desolada, triste, mal, Deus vai atrás de Agar. É Deus que vai atrás de mim e de você. E Deus ele foi atrás para buscar agora tentar resolver esse problema que eles tinham criado. A causa e a consequência, Deus ele tenta resolver neste mundo de pecado. E lembre-se, não é porque Deus ele vai atrás de nós e concede seu perdão que ele tira a consequência. Nós temos que lidar com a nossa consequência. Abraão teve que lidar com a consequência dele. Porque Abraão, ele amava muito Ismael. E isso fica claro no texto. Mas chega um momento que não está dando mais para Ismael e Isaac viverem dentro da mesma casa. E Deus fala para Abraão: está na hora de Ismael ir embora. E Abraão tem que se despedir. O clima desse tempo todo deve ter ficado muito tenso entre Agar e Sara. Mas teve que lidar. Os efeitos das nossas escolhas, Deus não anula. Mas Deus perdoa, Deus vai atrás.
E você vê que Deus não só quer restaurar Agar, Deus quer mostrar que Agar é importante. Deus ele quer restaurar Abraão e Sara. Como assim? Apesar de eu ter falado no começo, usado esses dois textos para vocês, falando que Deus, o convite era para os dois, a aliança era com os dois. Esses textos, eles estão no contexto após a história de Agar, Sara e Abraão. Justamente Deus ele aparece e reafirma a promessa que ele havia feito, dizendo assim: eu estou com vocês. Eu quero restaurar a vida de vocês. Vocês falharam comigo, mas eu estou com vocês. E aí vai uma frase para vocês pensarem. Deus vai atrás de nós, busca nos restaurar e nos lembra de que somos importantes, mas as consequências dos nossos erros permanecem. É como se fosse um artista que tem a tarefa de, ao olhar uma obra de arte, que devido ao tempo foi deteriorada, esse artista agora ele tem que repintar em cima da tela. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua família. Ele vai trazendo a perfeição de novo para a arte. Mas isso demora. E o crescimento, que nós chamamos de a santificação, o crescimento espiritual, não é do dia para a noite, não é no estralar, não é somente no batismo. No batismo você é justificado, mas você tem uma vida de transformação. E seu companheiro de jornada tem uma vida de transformação. A restauração é Cristo que vai fazendo na minha e na sua vida. Por isso que quando nós falamos, até quando damos palestras sobre relacionamento, o primeiro grupo que a gente sempre fala não é do outro, mas sim de nós. Porque é nós primeiro que precisamos de restauração, é nós que precisamos de Cristo, é nós que precisamos ser transformados e deixar que Cristo entre em nossa vida. E consequentemente eu oro para que a graça de Cristo alcance a todos os que estão ao meu redor, começando na minha família, que é a base da minha sociedade. Deus ele restaura a tal ponto de que Abraão e Sara estão na galeria da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas para ele se tornar pai da fé, não foi do dia para a noite, foi uma jornada, foi uma experiência, como citado aqui. É dito em Hebreus capítulo 11, verso 8 a 11, pela fé Abraão, quando chamou, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, de qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não ter filhos, poder ter filhos, e já idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Os personagens bíblicos nos chamam a atenção no final. As histórias bíblicas nos chamam a atenção porque nós sabemos o final. E às vezes esquecemos o processo. A perfeição está em deixar Deus aparar as arestas da sua vida. Sim, é possível você ter uma família perfeita. Sim, é possível você ser perfeito. Sim, é possível você ser como Daniel, Abraão, Isaque e Jacó, até porque Abraão é reconhecido como o pai da fé no final da sua vida. Quando? Quando você deixa Deus agir na sua vida. Quando você deixa Deus agir na vida da sua família. Quando você deixa que Deus apare as arestas.
o que atrapalha. Você deixa que Deus vá lá transformar você e transformar a sua família. Na jornada cristã, não é eu que vou tornar minha vida perfeita. Não é eu que vou tornar minha família perfeita. É Deus agindo em mim e transformando o meu coração. É Jesus entrando todos os dias e transformando, como Deus transformou Abraão, como Deus transformou Sara, até o ponto de eles serem considerados os pais da fé. Lembre-se disso, para a sua família ser perfeita, para a sua família estar perfeita no dia da volta do Senhor, onde o finalzinho do pecado será retirado, o que é chamado de glorificação. O finalzinho do pecado será tirado. Você precisa que Deus transforme a sua vida e a vida da sua família. Todos nós recebemos um chamado. Todos nós recebemos um convite. E a sua família tem esse convite todos os dias. E com certeza, você, os membros da sua família vão errar. As pessoas ao seu redor vão errar. Mas lembre que todos pecaram e carecem da graça de Cristo. E a graça de Cristo é estendida a todos e ela vem para nos restaurar. Deixe Cristo restaurar sua vida. Deixe Cristo transformar sua vida. Deixe Cristo trabalhar em seu viver e trabalhar na sua família. Você deseja isso? Você deseja que Jesus entre na sua vida, transforme você e transforme sua família? Se essa é a sua oração, feche seus olhos para nós orarmos juntos. Pai, hoje nós estudamos a história de Abraão e vimos que todos nós recebemos um chamado, todos nós recebemos um convite para sermos testemunhas da Tua graça e do Teu amor. E esse convite ele é estendido para a nossa família. Esse convite, quando estamos em família, é para todos da família. Porém, viver em família tem seus desafios, tem suas lutas. Somos humanos e falhos, somos pecadores e carecemos da graça de Cristo. Por isso, Senhor, que a graça de Cristo, que o sangue de Jesus venha nos purificar, venha nos limpar, venha nos aperfeiçoar. Não é nós que vamos ser melhores, mas é Cristo em nós que vai nos tornar melhores. Não somos nós que vamos tornar nossa família melhor, mas é Jesus Cristo habitando em nosso lar, que vai habitar, que vai transformar a nossa família. E é Jesus Cristo que nós suplicamos, é Ele presente em nossa vida, é Ele transformando o nosso coração, é Ele transformando a nossa casa, é Ele que nós suplicamos, por meio do Espírito Santo, no dia de hoje. Por favor, Senhor, habite em nosso viver, transforme, para sermos semelhantes a Cristo Jesus, e assim, a nosso lar ser um pedacinho do céu, aqui na terra. Senhor, eu suplico que todos saiam daqui, com a certeza da salvação, do Teu amor e da Tua graça, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Um bom sábado a todos. Deus abençoe você. Uma ótima semana na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo.